Olá, boa noite. Boa noite a cada um. Vamos esperar só alguns instantes para se juntar mais corações conosco na noite de hoje. Boa noite a cada um de vocês. Boa noite, Divina. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Betinha. Boa noite, Alexandre. Vamos esperar só alguns instantes para se juntar mais corações conosco. Sejam todos bem-vindos a mais um nosso encontro virtual, né, gente? A mais uma live aqui pelo Centro Espírita da Irmã Angélica, onde mesmo nesse distanciamento físico, continuamos reunidos em coração e em pensamento em um propósito maior, que é estudarmos a doutrina do Cristo, que nos conduzem a Deus. Boa noite a cada um de vocês que estão chegando. Para darmos início às nossas reflexões dessa noite, para que possamos ir asserenando nossos pensamentos, eu trago uma leitura inicial do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino, pelo Espírito Ernesto, que traz como tema Deus em nós. Somos tão importantes para Deus que Ele criou-nos individualmente e dentro de cada um de nós colocou sua centelha divina. Ele espera que um dia essa semente possa manifestar-se mediante nosso comportamento moral e intelectual, à sua semelhança. Por amor, criou-nos e nos colocou no universo. Nesse espaço cósmico, todos podem fazer sua caminhada entre os mundos e mundos, até que um dia possamos encontrar a verdadeira felicidade criada por nós mesmos e conquistada com muito trabalho e dedicação. Para tanto, devemos cuidar desta obra-prima que é a natureza divina, que está em nós e que pode manifestar-se em favor de outras criaturas que existem em todo o universo. Nós, como espíritos inteligentes, no caminho de retorno aos braços do Pai e encontro com a felicidade eterna que é Deus em nós, poderemos finalmente dizer: o Deus em mim cumprimenta e compreende o Deus que está em você. O Espírito Ernesto, ele nos convida nessa noite de hoje a nós nos lembrarmos que nós somos essa fagulha divina, somos essa chama que porta o amor de nosso Deus, do Deus Criador que abençoa cada um de seus filhos, que nos fez para amar, para compreender o nosso próximo, onde nós colheremos justamente aquilo que nós plantamos, por uma questão de justiça, e que estamos todos aqui para que possamos praticar essa lei de amor, ajudando-os mutuamente nos momentos de dificuldade, compartilhar as dificuldades e também as alegrias, para que juntos possamos nos ver e nos compreender como verdadeiros irmãos. Eu quero dar boa noite a cada um de vocês que estão chegando. A boa noite ao André, a Gisele, a Drica, a Chaguinha, a Leide. Sejam todos bem-vindos. E nesse momento eu quero convidar a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, de levar o nosso pensamento ao alto, e em um só coração e um só pensamento, possamos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos, Senhor, aqui estamos em pensamento e em coração, nessa noite, para que melhor possamos aprender
os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos a tua proteção, a tua bênção, e que os nossos mentores espirituais se façam presentes nesse exato momento, nos ajudando a intuir as mensagens benditas, direcionadas da tua espiritualidade superior para nós nesse exato momento, nos apaziguando, tirando de nós as energias densas, as energias pesadas, para que melhor possamos caminhar nas trilhas que levam até vós. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão enfermos do corpo físico, no leito dos hospitais, em cima das camas, em suas residências. Abençoa cada uma delas. Aos nossos irmãos que estão nas prisões, nos cárceres, que os seus emissários divinos, encarnados e desencarnados, levem a paz, o conforto, a esperança e o consolo, restaurando a força de cada um e de nós, para que possamos caminhar no dia a dia, em nosso progresso, em comunhão com todos, nos direcionando a vós. Nos protege, nos abençoa, Senhor, nesse exato momento. Que assim que seja. Boa noite a cada um de vocês que acaba de chegar, a vocês que estão pelo YouTube do NEP, Caminho Verdade e Vida, quem está pelo Instagram do Núcleo de Fraternidade Espírita, Irmã Angélica. E nessa noite de hoje, como colocado aí nos comentários fixos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a parábola do devedor implacável. Essa parábola Jesus nos conta logo em seguida de que Simão Pedro pergunta a Jesus sobre o perdão. No capítulo 18, no versículo 21 e 22, Simão Pedro pergunta a Jesus o seguinte: então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E logo em sequência, Jesus nos traz refletir essa noite a parábola do devedor implacável. Vale ressaltar que em traduções bíblicas, essa parábola ela também é chamada do credor incompassível. Seja credor incompassível ou o devedor implacável, nos trazemos as mesmas mensagens. É só questões de tradução. E ela está compreendida em Mateus 18, de 23 a 35. E Jesus nos narra: por isso o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e as crianças, e tudo quanto tinha, para que fosse pago. Então, prostrando-se, o servo o reverenciava, dizendo: sede misericordioso, tende compaixão para comigo, e tudo o pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoando-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-lhe, o estrangulava, dizendo: paga, se algo me deves. Assim, prostrando-se o seu conservo, rogava-lhe, dizendo: sede misericordioso para comigo, e eu te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito
e vieram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, convocando-lhe, disse: servo mau, perdoei-lhe toda aquela dívida quanto me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um dos vossos irmãos. Nessa parábola, nessa passagem que Jesus nos narra, nós vemos algumas figuras, alguns elementos, a começar pela comparação do reino dos céus, no reino de Deus, e Jesus nos traz essa passagem, Jesus nos traz essa figura de um homem rei, até porque naquela época vivia-se, né, no império, onde sempre existia a figura do imperador, do rei, aquela pessoa de muitas posses, de muitos subordinados. Então, Jesus traz a parábola trazendo o homem, um rei, dono de muitas terras, para que as pessoas daquela época melhor pudessem compreender. Trazendo uma historinha, as pessoas iriam se identificar e, logicamente, aprender bem mais. Vemos alguns elementos. Vemos o rei, o dono das terras, e o credor e também devedor. Ele exerce os dois papéis. Para com o rei, ele é um devedor. Para com seu servo, ele é um credor. Mas vamos analisar o que cada um destes tem. Se nós pararmos para pensar, todos nós somos credores e devedores. Todos nós estamos aqui migrando a um planeta de regeneração, um planeta de provas, um planeta de expiações. Cada um de nós tem missões e contas a serem ajustadas devido aos nossos próprios erros. Então, essa parábola para nós nos cai muito bem. Percebamos que no início temos a figura do rei, onde o rei ele quer prestar contas, ele quer ver as contas e chama os seus servos. Então é aquele rei que quer ver o que cada um está devendo para ajustar as suas contas. Então ele vai chamando um a um, mas percebamos que Jesus nos traz a figura apenas de um devedor para com o rei, porque é o mais do que o suficiente. É um rei que sabe definitivamente administrar, porque ele faz essa manutenção periódica. E na primeira pessoa que Jesus nos traz, sendo um dos servos desse rei, este servo, ele lhe deve 10.000 talentos. Para que a gente tenha noção do quanto que é essa quantia, um talento correspondia naquela época a 6.000 denários. Um talento, 6.000 denários. E um denário correspondia a um dia de trabalho. 1.000 denários. Um talento, 6.000 denários. Um denário, um dia de trabalho. Aquele homem devia 100.000. Logo, a dívida deste servo era de 60 milhões de dias de trabalho. O servo devia 60 milhões de dias de trabalho. E o rei simplesmente, após escutar ele atentamente, ao dizer, tem de misericórdia, tem de paciência, eu vou pagar essa dívida, 60 milhões de dias de trabalho. Gente, esse servo nunca pagaria essa dívida. Não teria como. Mas o rei diz, eu te perdoo. Segue. E aquele homem, quando sai, tem um conservo que lhe deve 100 denários.
100. Ou seja, tendo a comparação de um denário, um dia de trabalho, o seu conservo lhe devia 100 dias de trabalho. E ele agarra o homem pelo pescoço, não escuta aquele homem como deveria, manda prender e diz: você vai me pagar tudo que você me deve. Ele não tem de misericórdia. O conservo lhe devia 100 dias de trabalho. E ele devia ao Senhor, ao rei, 60 milhões de dias. O rei perdoou 60 milhões, 100 mil denários, talentos. Ele não perdoou 100 denários daquele homem. E o rei chama e diz: que servo ingrato, eu tive misericórdia de você. Como é que você não tem misericórdia deste outro homem, do seu conservo? Eu lhe perdoei uma dívida enorme e você não perdoa do seu conservo uma dívida tão pequena? Então percebamos que, levando em consideração os talentos, os denários, é muito comum Jesus nos trazer essa figura, esse elemento dos talentos, né? Das pessoas que enterram seus talentos, do homem que devia talentos, da mulher que acha sua moeda, seu talento. Mas a gente vê esse perdoar as dívidas, os talentos, em pecados, levando em consideração que pecado, na sua origem, lá no tempo remoto, o pecado significava erro. É quando a gente erra para com o próximo, errar, e para com Deus. O pecado foi criando ao decorrer do tempo, foi criando essa mistificação, né? Mas o pecado é um erro. Caí em erro, caí em pecado. Errei. Quando a gente diz assim, acertou? Não, eu errei. Então, eu pequei. Então, quando a gente erra. Quando nós erramos, a gente pede perdão. A gente pede desculpas. E perdoar é para poucos. Perdoar é para espíritos esclarecidos e elevados. O espírito Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela nos elementa 3 princípios sobre o perdão. Quando ela nos traz também essa fala de Jesus de perdoar 70 vezes, 7 vezes, sabemos perfeitamente que Jesus utiliza dessa linguagem, desse número como ordem de grandeza, de perdoar 70 vezes, 7 vezes, não como 490 vezes, mas de um número grande para aquelas pessoas daquela época, que eram pessoas menos estudadas, mais ingênuas, né, de conhecimentos acadêmicos. Então, Jesus utiliza dos números, das proporções que aquelas pessoas entendem e dizem 70 vezes, 7 vezes. Para que eles tenham uma noção do quanto que se deve perdoar. Perdoar quantas vezes as pessoas errarem para conosco. Amélia Rodrigues também nos fala sobre perdoar com sinceridade. Porque o perdão com sinceridade, o de perdoar quantas vezes forem necessárias, nos fazem a gente ser como irmãos. Você já prestou atenção que irmãos, quando brigam, quando discutem, eles quase não pedem desculpa? Quando a gente está na escola, quando nós somos crianças, que nós discutimos com nossos coleguinhas de turma, de classe, a tia, né? A gente não chama de professora, a gente chama de tia da escola. Ela faz a gente se abraçar, manda pedir perdão um ao outro e as crianças retornam, né, a continuar a brincadeira e os seus afazeres. Quando a gente vai crescendo, a gente vai nos tornando pessoas orgulhosas. E quando nós somos mais crescidos, pedir perdão se torna mais difícil. Um irmão, quando erra com o outro, ele quase não pede perdão ou nem pede. O tempo é que cura, o tempo sara, a gente é que aprende a deixar para lá.
E quando a gente se torna mais velho ainda, quando a gente erra, a gente vai e pede perdão. A gente vai crescendo espiritualmente, moralmente, vai reconhecendo que todos nós erramos mais cedo ou mais tarde. Mas vejamos aqueles amigos, até os próprios irmãos, os familiares, sejam consanguíneos, sejam espirituais. Quantas vezes nós erramos para com nossos colegas e amigos, irmãos, e nós nos desculpamos, e estes nos desculpam? Preste atenção que nossa amizade se torna mais forte. E quando estes falham, quando esses erram para conosco e nós os perdoamos, uma, duas, três, quatro vezes, não importa. Eles vão errando e a gente vai perdoando, nós vamos errando e eles vão nos perdoando. Perceba que a amizade se torna cada vez mais forte e a gente vai nos amando como irmãos, como amigos. Porque casais de namorados, noivos, casais, maridos, esposas, o amor já é tão forte, é tão sólido, porque erram muito e perdoam-se muito, ao ponto de encarar-se verdadeiramente como companheiros e entendem que cada um comete erros mais graves, menos graves. O que importa? Quem somos nós para julgarmos? Compete a Deus. É por isso que Jesus nos traz essa passagem do devedor implacável, porque o rei é quem vai prestar as contas. É ele quem vai analisar quanto que deve. Todos nós vamos pagar as nossas contas. Já sabemos das filosofias religiosas, algumas horas de nossos familiares, outras nossas, de que vem esse conhecimento que mais cedo ou mais tarde nós vamos prestar contas. Seja com um velhinho de barbas longas, com um grande livro que vai levantar o que a gente fez de bom, onde que nós erramos, ou seja, pecamos, seja com a espiritualidade, não importa. Temos essa mensagem, essa imagem, essa noção de que nós vamos prestar contas mais cedo ou mais tarde, porque o rei, ele chama cada um dos seus servos para prestar contas. É por isso que Jesus nos traz muitas vezes essa figura do rei que quer cobrar os talentos, entrega os talentos nas proporções e depois vem voltando para ver o que cada um dos servos fez. Esta figura, este elemento desta parábola, percebamos que esse devedor, ele era um administrador não bom, né? Porque abriu uma dívida de 10.000 talentos. Ele não soube administrar como deveria tudo o que aquele rei o entregara. Fez mau uso e percebamos que ele não sabia ouvir, que ele não sabia ter compaixão do próximo como o rei teve. Então, quando a gente perdoa, a gente vai realmente nos vendo como irmãos. É isso que a Amélia Rodrigues nos diz pela psicografia de Francisco Cândido, de Divaldo Franco. E quando a gente perdoa com sinceridade, percebamos que os delitos, as ofensas, são suavizadas. A gente não vê mais como aquela coisa tão pesada, porque já foi perdoada. A gente pode até olhar para o erro, mas não será aquilo mais tão grande, tão forte, tão impactante, porque a gente já perdoou. Deixa para lá, passou. E também a nós vermos o poder do perdão. Porque quando a gente perdoa alguém, quando a gente perdoa aquele que nos ofenderam, sejam pessoas do trabalho, pessoas da escola, pessoas da faculdade, nossos familiares, nossos amigos, quando a gente perdoa essas pessoas, é a gente quem se livra. É a gente quem se livra
delas. Não são elas que se livram de nós. Quando nós perdoamos, somos nós quem soltamos o peso e caminhamos mais leve, porque nós perdoamos. Se a pessoa vai perdoar também, vai aceitar o pedido de desculpas, compete a ela. A nós compete perdoar, pedir perdão se nós erramos. Porque, da mesma forma que queremos ser perdoados, devemos perdoar. Nessa passagem, nessa parábola, nesse ensino concentrado do nosso Divino Mestre Jesus, nessas poucas linhas no Evangelho de Mateus, vale ressaltar que essa passagem, essa parábola do devedor implacável, ela só há no Evangelho de Mateus. Vemos dois tipos aí de credores. Um é muito compassível, porque perdoa, escuta com atenção, tem noção de que aquela pessoa jamais pagaria tanto, porque não teria tempo suficiente para aquela pessoa pagar uma dívida tão grande, e aquele rei ainda perdoa. Aquele rei, ele não pede para pagar uma parte, ele não diz, trabalho que você conseguir me pagar, já serve, ele não diz isso. Ele diz, eu lhe perdoo da sua dívida. A priori iria colocar ele à venda, a mulher, os filhos e todos os seus pertences, mas ele escuta a súplica, tem compaixão, tem misericórdia e diz, eu perdoo a sua dívida. E perdoar uma dívida já é uma elevação espiritual, ainda mais uma dívida tão grande. Então, no primeiro, nós temos um credor compassível, caracterizando, mostrando um espírito evoluído. E nós temos aquele credor incompassível, que seria o servo para com o seu conservo. Perceba que ele é egoísta. Perceba que ele não sabe ouvir, porque aquele conservo usa dos elementos pedindo misericórdia, pedindo compaixão, pedindo tempo para pagar dívida, e percebamos que o tempo de serviço é pequeno. Aproximadamente 100 dias de trabalho corresponderia ao dinheiro que ele estava lhe devendo, e a pessoa diz, eu não quero. Você vai ser preso, você vai ser isso, aquilo, manda prender. Não tem compaixão, não tem paciência e nem negociou a dívida. Ele foi definitivamente incompassível. Então, nos mostra um espírito que ainda está bem atrasado. Todos nós somos como essas duas figuras. Ora, nós somos credores, ora, nós somos devedores. Ora, nós somos esses credores compassíveis, ora, incompassíveis. Geralmente, nós somos compassíveis quando são com pessoas que nós amamos, quando são com pessoas próximas, que nós sabemos que querem o nosso bem e estas cometem falhas para conosco, nós as perdoamos. Agora, quando são pessoas que nós já não gostamos, fica mais difícil esse perdão. E a gente começa a carregar o peso pelo orgulho, pela raiva, pelo egoísmo. E a gente vai se prendendo às pessoas. Quando nós somos esses credores incompassíveis, nós começamos, mais cedo ou mais tarde, vamos prestar contas. Nós sempre vamos nos encontrar com nossos devedores e com os nossos credores. É por justiça, para evolução mútua, para que eu cresça, para que o meu devedor cresça, para que nós cresçamos juntos e nos possamos, e para que possamos nos enxergarmos como irmãos.
Aí nós vamos começar a pagar essas dívidas um ao outro, através das bênçãos da reencarnação. Quantas vezes tomamos conhecimentos pelos dons mediúnicos, sejam por psicofonia, psicografia, por comunicações, não importa quais sejam, de espíritos que cometeram falhas um para com o outro e que vieram em reencarnações adiante, como irmãos, como marido e esposa, como pai e filho, como mãe e filho, etc. Sendo, né, pessoas do trabalho, pessoas da universidade, que em algum momento de nossas encarnações passadas, nós adquirimos essa dívida um para com o outro, ou de mim para com o próximo, ou do próximo para comigo, e nós dois somos colocados juntos novamente, um para exercitar a compaixão e a misericórdia, e o outro para que possa aprender com essa compaixão e misericórdia para crescer também. Então, todos nós estamos nessa jornada evolutiva. Ora, aprendemos na condição de devedor, ora, aprendemos na condição de credor. Percebamos nessa parábola que esse devedor implacável era as duas coisas ao mesmo tempo. E ele falhou como devedor, porque deixou a dívida acumular em 10.000 talentos, e falhou quando era o credor, porque não teve misericórdia, porque não teve compaixão, porque não soube escutar. Quantas vezes nós não sabemos escutar aqueles que nos magoam, aqueles que estão com dificuldades até de enxergar-se, e nós não temos a misericórdia, a compaixão, nós não as ensinamos como verdadeiros irmãos, dando exemplo. Se foi uma briga que os dois se magoaram, o primeiro a pedir desculpas é aquele mais esclarecido, é aquele que não quer levar a mágoa, o rancor, a raiva, é o primeiro a se libertar. Quando o perdão é verdadeiro e não da boca para fora. De que adianta a gente dizer que perdoa o outro, que perdoa outra pessoa da boca para fora, mas a nossa mente, ela fica completamente perturbada, como a gente costuma dizer aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, fica remoendo aquilo na cabeça, né? E os pensamentos ficam repetindo naquele laço de programação infinita que nos atormentam muitas noites, e a gente vai alimentando isso, e a gente diz, eu já perdoei, porque fez isso, aquilo, outro, e puxa uma ficha inteira. Aí a gente diz, perdoou mesmo. Porque se tivesse perdoado, deixava para lá. Passou. Como a gente costuma dizer, né? Deixa, passou. Ah, é mesmo, nem me lembrava mais. Então, de exercitar essa compaixão, porque todos nós que aqui estamos, somos devedores. E o rei, como colocado na figura da parábola, o rei das terras, o rei dos céus, Jesus diz que é semelhante a um homem que era rei. Quantos débitos nós contraímos na espiritualidade superior? Quantas vezes nós erramos para com Deus, colocando o erro sinônimo de pecado? Quantas vezes pecamos contra Deus, contra nosso irmão? Até porque Jesus nos diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu ser, todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E aqui tendes o segundo mandamento, amarás o próximo como a si mesmo. Amarás. E ele diz que é semelhante esses dois. Então, quando nós cometemos falhas para com nossos irmãos, cometemos falhas para com Deus. Quantas falhas, quantos erros nós temos? Eu vou dar uma dica. Estamos encarnados em um planeta
de provas e expiações. Estamos apenas no segundo nível da categoria dos mundos habitados. No segundo nível. Só estamos na frente dos espíritos recém-criados por Deus. E quantas encarnações nós já temos? E ainda aqui estamos. Então, quantos débitos nós temos para com o Rei? E este teve misericórdia de nós e nos deixou aqui reencarnados para que nós possamos reparar as nossas próprias dívidas. Para que a gente repare nossas próprias dívidas, ou seja, para a gente comece a pagar as ofensas para com nossos irmãos, não para com Deus, ou também para com Deus. Aí você diz, mas por que, como assim não para com Deus? Deus se ofende? Porque se ofender, quando a gente não conhece ou espera uma coisa diferente da outra pessoa, aí a gente se ofende. Deus nos criou, conhece a cada um de nós. Então, o que a gente faz de erro, de falha, Deus se ofende? Agora, nós, de irmãos para com irmãos, nos ofendemos. E nós devemos deixar essa ofensa passar à medida que nós evoluímos. À medida que nós passamos a exercer a caridade, a compreensão, a benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios. E deixarmos de lado esse orgulho, esse egoísmo. Essa parábola, ela também é nos trazida no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos traz, no item 3, essa passagem, justamente depois de fariseu, chega para Jesus e pergunta, Senhor, mestre, qual o maior dos mandamentos? E Jesus responde. E depois nos diz que nós devemos fazer ao próximo tudo aquilo que nós queremos que o próximo nos faça. Nisso está contida a lei e os profetas, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E amando, a gente quer ser a ação do Pai Nosso. Nós dizemos, perdoa as nossas dívidas se nós formos capazes de perdoar os nossos devedores. Jesus faz referência nesse trecho da oração do Pai Nosso a esta parábola do credor, desse devedor, de perdoa as nossas ofensas se nós formos capazes de perdoar os nossos devedores. O rei perdoou o devedor implacável, só que esse não perdoou aquele que devia a ele. Aí o rei foi e voltou atrás. O rei disse, servo mau, servo ingrato, eu perdoei sua dívida e você não perdoa a dívida do seu conservo, vai para a prisão até que me pague tudo quanto me deve. Então, o rei perdoou aquele homem? Não perdoou mais, porque perdoou a primeira vez e esse não perdoou o próximo. É por isso que na oração do Pai Nosso dizemos, perdoa as nossas dívidas se nós perdoamos os nossos devedores. Por isso que Jesus usa essa linguagem de o reino dos céus é semelhante, ou seja, é parecido, de uma forma bem grosseira, para nós termos essa noção, para que a gente comece a compreender um pouquinho que seja desse reino dos céus, mas trazendo sempre a lição do amor, do perdão, para que a gente deixe o nosso orgulho de lado, o nosso egoísmo de lado, e a gente pratique o perdão para com o próximo, porque nós também queremos ser perdoados. Imagine, vamos deixar uma coisa bem simples. Imagina que a gente tenha vindo nessa encarnação para aprender a perdoar um irmão nosso, um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, e a gente não tenha feito isso. Foi colocado uma prova e a gente não cumpriu.
Imagina aí. Aí lá vai a gente dizer, não, deixa eu reencarnar de novo. Deixa eu voltar mais uma vez. Dessa vez eu perdoo. Dessa vez eu sou benevolente, eu sou caridoso, eu vou deixar meu orgulho de lado, vou deixar meu egoísmo. E de novo a gente volta. Será que a gente vai conseguir? E vou dar uma dica. Ainda estamos aqui. É difícil? É. Mas nós vamos conseguir. Porque Deus nos colocou aqui para sermos espíritos perfeitos. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai aprender. Vamos agradecer que somos espíritas, que a nós é chegado esse convite comumente, frequentemente, semanalmente, se não diariamente. Porque quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos uma vez na semana, no estudo do Centro Espírita, nós nos deparamos sempre com o orgulho e o egoísmo que devemos quebrar, para que a gente aprenda a amar. Então, essa tecla vem sendo batida na gente semanalmente. E ela vem trazendo várias histórias em formato de parábolas, em formato de bem-aventuranças, para que a gente vá aprendendo com o Mestre. Para finalizar as reflexões dessa noite, eu trago uma mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do capítulo 20, que traz como título O Companheiro. E ele faz referência justamente o versículo 33 dessa parábola. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio das mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode se chamar pai ou filho. No caminho, pode ser um amigo, um camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tende compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu ao bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou a misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção, a uma oportunidade de entender ao programa divino acerca da tua existência. A dificuldade e os percalços, incompreensões, desentendimentos, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-lhe nova ocasião de santificar e de aprender. Sábias palavras, né? Como a gente costuma dizer, Emmanuel não deixa nada solto. Ele nos lembra que cada uma das pessoas colocadas em nosso dia são companheiros que vão nos perdoar de nossas dívidas e que nós devemos perdoar-lhes das dívidas, que é justamente caminhando juntos que nós iremos falhar e que nós também iremos acertar, que nós devemos perdoar as falhas do próximo para que os próximos perdoem as nossas falhas, sejam na condição de famílias consanguíneas, de colegas de trabalho, não importa. Deus sempre coloca os espíritos certos para nossa elevação, seja por conselhos, por carinho, por abraço, por afeto, por atenção.
seja por desafios, seja por situações difíceis, obstáculos colocados em nossas vidas. Cada um deles tem uma missão, cada um deles tem uma importância para a nossa edificação. Verdade? Então, para que a gente finalize nossas reflexões, para que a gente possa encerrar essa noite de forma leve, de forma suave, eu quero convidar mais uma vez cada um de vocês a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto e todos juntos possamos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Divino Mestre Jesus, pedimos perdão, Senhor, nessa noite de hoje, por todas as vezes que nós agimos de má fé, que nós falhamos para com aqueles nossos devedores. Agradecemos, Senhor, esta rica oportunidade de poder refletir sobre essa parábola, para que a gente se enxergue nela de muitos lados, como este servo que muito deve, que pouco perdoa. Que a gente, Senhor, possa praticar a lei do amor e da caridade para conosco, para com o próximo, para que possamos crescer e de mãos dadas caminharmos nas trilhas que levam a vós. Abre nossos olhos e os teus emissários divinos se aproximem de nós todas as vezes que nós, sozinhos, não possamos ou consigamos compreender as nossas falhas. Que apareça sempre a oportunidade de melhoria e a aprendizagem, que as lições continuem a se repetir-se para que a gente aprenda com elas de uma vez por todas. Que essas lições, que essas aprendizagens provoquem em nós o entendimento e o amadurecimento, para que consigamos sempre caminhar até vós. Agradecemos o dom da vida, agradecemos essa oportunidade de podermos aprender mais uma vez as palavras do Mestre amigo e da tua espiritualidade superior. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo amor, por tudo que nos provoca, por tudo que nos conforta, por tudo que nos fortalece, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham nessa noite de hoje, a Elizabeth, a Ivone, que nos acompanham pelo YouTube, a vocês que nos acompanham pelo Instagram, a Cibele, ao Mateus, a Tereza, ao Alexandre. Quero agradecer a Angélica, Augusto, um abraço aí para o pessoal da Bahia, a Álida. Deus abençoe a cada um de vocês, muita paz, muita luz. Boa noite, pessoal. Boa noite.